Bom dia, nono ano. Daremos continuidade ao estudo dos gêneros textuais jornalísticos. Nós já vimos a notícia, vimos as características da notícia e vimos sobre um aspecto, um recorte super atual das notícias, que são as fake news, que estão em super alta na contemporaneidade. Hoje nós veremos a reportagem, na verdade nós veremos a diferença entre a notícia e a reportagem e as características de cada um desse gênero, no que eles se diferem e qual a função social de cada um desses textos jornalísticos. Então vamos lá. Bom, no gênero textual jornalístico, nos gêneros textuais jornalísticos, nós temos uma subdivisão, que são os gêneros textuais jornalísticos opinativos e os gêneros textuais jornalísticos informativos. Bom, o informativo, como o nome já sugere, ele somente informa um fato. A ideia e a função social é de que seja repassado um fato sem maior posicionamento, sem nada do tipo. Enquanto o gênero jornalístico opinativo, ele exerce uma outra função, que é a de formar a opinião do leitor ou ouvinte, dependendo do veículo que está sendo essa reportagem de notícia, né? Então, a gente tem aí essas duas formas de se construir um texto jornalístico, o informativo e o opinativo. Então, a grande diferença da notícia para a reportagem está nessa classificação, porque o gênero textual notícia, ele é informativo, por mais que eu já tenha dito que tem um aspecto, carrega o aspecto ideológico, tudo. O gênero textual notícia, ele tem a função de ser imparcial, de relatar o fato em si, enquanto o gênero textual reportagem tem o intuito de formar a opinião de um leitor acerca de determinado assunto. Então, a grande diferença dos dois está nessa subdivisão inicial. Bom, a notícia tem como objetivo principal narrar os acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. Aconteceu algo de interesse público, vou lá, colho as informações e escrevo a notícia. Ligeiro, rápido, a intenção é que a informação chegue da maneira mais rápida possível nos leitores e no público em geral. Então, a notícia ela é mais rápida, ela tem um recorte temporal mais curto, enquanto a reportagem extrapola os limites da notícia, pois não tem como finalidade noticiar algo. A reportagem visa o aprofundamento acerca de determinada temática. Por exemplo, reforma da Previdência. Existem diversas notícias sobre a reforma da Previdência, né? Então, por exemplo, uma notícia sobre um projeto de lei da reforma da Previdência. Isso é uma notícia. Se eu fosse fazer uma reportagem sobre a reforma da Previdência, eu teria que trazer o que é a reforma da Previdência, quais os responsáveis por essa reforma, notas de quem está a favor, notas de quem está contra, comparar com países que já passaram por algum tipo de reforma. Então, a reportagem, por não ter esse compromisso temporal em repassar a informação imediatamente para o público, poder ter um tempo maior de pesquisa, ela é mais complexa no sentido de construir a opinião do leitor acerca de algo. Então, a gente tem também a grande diferença que é a polifonia. No gênero textual notícia, a única voz presente é a do repórter, é a do jornalista que está fazendo aquela notícia. Enquanto na reportagem, a gente tem a entrevista de diversas pessoas. Vocês já devem ter assistido com certeza alguma reportagem no Profissão Repórter, Câmera Repórter, nesses programas que tem,
onde você tem a temática geral e aí você tem a visão do repórter sobre aquilo, mas ele também ouve outras opiniões, colhe entrevistas, vai atrás de dados, de diversas outras fontes que ajudem a construir aquela argumentatividade presente na reportagem dele. Então, esses elementos, né, permitem o jornalista apresentar outras vozes do texto. Então, ele vai além dessa apresentação pura e simples dos fatos. Pura e simples dos fatos. É um texto muito mais rebuscado. Também tem a questão do tamanho. Geralmente as notícias são bem menores que as reportagens. Por trazer toda essa carga maior de informação, as reportagens tendem a ser maiores também. Então, a gente tem na notícia esse recorte temporal imediato, o fato na hora que aconteceu, o furo, né? Como se diz aí na linguagem jornalística, enquanto a reportagem tem esse maior tempo de maturação dessas informações, maior tempo de pesquisa, maior tempo de aprofundamento, maior tempo de investigação. Então, essa é uma das grandes diferenças entre a notícia e a reportagem. Então, a notícia, ela traz o fato em si, o acontecimento de interesse público em si, enquanto a reportagem traz o acontecimento em si, os fatos, as consequências, os prós, os contras, quem tem interesse naquele assunto, quem não tem interesse naquele assunto, como esse assunto vai afetar a nossa vida. Então, percebam que a reportagem ela é muito mais complexa nesse sentido do que a notícia. Então, a função social da notícia é repassar uma informação imediata, enquanto a função social da reportagem é analisar essa informação e todas as nuances por trás dessa informação. Então, a reportagem ela tem muito mais um caráter ideológico, muito mais presente, muito mais evidente na verdade, porque presente é nos dois, mas na reportagem é muito mais evidente do que na notícia. Então, vamos lá. A reportagem é assinada pelo repórter e a notícia não. Geralmente, a notícia ela é veiculada ao suporte ali de gênero, ao jornal, ou à revista, ou ao blog que está sendo noticiado. Enquanto a reportagem, ela está dentro do suporte, mas ela possui uma pessoa que assina por ela, entendeu? A pessoa o repórter ou o grupo de repórteres, entendeu? Então, a gente tem geralmente aí essa diferença. Só que algumas notícias também são assinadas, então não é uma regra. Geralmente isso acontece. Isso acontece porque a reportagem é construída a partir de um ângulo pessoal com contornos narrativos bem marcados, enquanto a notícia é objetiva e imparcial. Tenta ser imparcial e objetiva, tem que ser. Já a reportagem é a visão pessoal, a construção ali de uma visão pessoal acerca de determinada temática. Outra diferença são os meios de divulgação. A reportagem é mais frequente em revistas e em edições específicas do jornal. Geralmente se tem uma reportagem por semana ou algo do tipo. Não é algo que sai todo dia, porque é complexo, é difícil de fazer, é um trabalho de pesquisa. Diferente da notícia, né, que tem que estar toda hora se renovando, tem que estar toda hora tendo mais e tendo outras, porque está sempre acontecendo coisas no mundo. Então, o gênero textual reportagem tem essa estrutura mais complexa, mais minuciosa, mais investigativa, enquanto a notícia ela é mais imediata, ela é um fato em si, ela é o furo. Então, a gente tem aí essa grande diferença entre notícia e reportagem. Vamos ver um exemplo. Trazer aqui para vocês. Aqui é um exemplo de reportagem. Terceirização do trabalho. A temática é essa. Se eu tivesse uma reportagem, eu teria
assim como a notícia, a manchete. Eu poderia ter um subtítulo e o primeiro parágrafo ele também é o lead. Vocês lembram na notícia que o lead é aquele parágrafo introdutório que responde às perguntas: o que, quando, quem, onde, porquê, né? Então a gente tem o lead da mesma maneira. O que vai mudar é a estrutura em si, porque no corpo do texto nós temos características diferentes. A gente tem aqui, por exemplo, ó, o que é a terceirização, quais as regras de terceirização, por que os sindicatos são contra a terceirização, quem mais além dos sindicatos é contra a terceirização, por que os empresários defendem a terceirização, quem além dos empresários é a favor da terceirização, desde quando essa discussão é abordada no contexto do Brasil, porque o STF pode influenciar nessa terceirização, o que falta para o projeto que institui a terceirização geral ser aprovado, o que está faltando para esse projeto ir para frente. Então a gente tem aqui, como vocês podem perceber, diversas nuances do assunto, ou seja, é muito mais complexo do que uma notícia sobre a terceirização. Como nós veremos aqui, ó. Notícia: trabalhadores protestam em todo o Brasil contra a terceirização. Aqui é a notícia, nós temos a manchete, nós temos o e nós temos o da notícia dando mais especificidades acerca daquele acontecimento temporário e recortado. Então a gente tem aqui a grande diferença da notícia para a reportagem. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que tenha dado para visualizar aí as diferenças entre a notícia e a reportagem. É bem simples. São gêneros textuais afins, eles só possuem aí essas diferenças que pontuamos. E é isso, até a próxima semana. Beijão. Próxima semana tem a atividade de DPE, então fiquem ligadinhos, vejam todas as aulas anteriores, que nós precisamos fazer essa atividadezinha de DPE aí. Tchau, tchau e até próxima semana.